Você concorda que uma das coisas mais importantes da vida cristã é a expressão da generosidade? Que generosidade é uma expressão humana, aquilo que temos recebido de maneira grandiosa de Deus? A grande questão é o que é generosidade segundo a Bíblia? Será que generosidade é só entregar muito, em grande quantidade? É isso que o tema que vamos estudar hoje, a generosidade a partir da visão bíblica. Seja bem-vindo ao programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, eu sou o pastor Josanã Alves e é uma alegria para mim poder compartilhar a palavra de Deus com você hoje. E você que já conhece o programa Adoração, você sabe que nós sempre começamos oferecendo um presente para você. E o presente de hoje é essa revista maravilhosa, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você vai conhecer, segundo a Bíblia, quais são as orientações divinas para aquilo que Ele espera da sua vida financeira. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida financeira e quer conhecer mais sobre esse tema, que é um tema muito abordado na Bíblia. Esse estudo bíblico ele vai te ajudar a conhecer esse tema na perspectiva bíblica para te ajudar e fortalecer a tua caminhada. Então, peça esse estudo bíblico gratuitamente pelo WhatsApp 12 98244 4449. Eu sei que essa revista vai ser uma bênção, vai te ajudar muito a conhecer esse tema de maneira sistemática e bíblica. Que Deus te abençoe nesse estudo. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia para estudarmos hoje um tema muito interessante, como eu falei, sobre a generosidade. O que a Bíblia fala sobre a generosidade? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a orar e pedir a Deus que esteja conosco, guiando e dirigindo o estudo da palavra dele hoje. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado porque a Bíblia fala de tantos temas de maneira profunda, mas de maneira clara também. E eu te peço que hoje o Teu Santo Espírito guie esse estudo, que ao final dessa mensagem possamos tomar a firme e clara decisão de honrar o Senhor, sermos generosos de acordo com o padrão bíblico. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Sempre que você vai estudar um tema bíblico, é muito importante você conhecer um pouco do contexto do livro que você está lendo. E o contexto do livro de Paulo a Timóteo é um contexto muito bonito que nos ajuda a compreender toda a carta. Paulo era um pastor experiente que está enviando uma carta para um pastor inexperiente. Esse ano eu completo 23 anos de ministério pastoral e eu lembro que quando eu comecei o ministério eu tinha apenas 20 anos de idade e não sabia muita coisa nem da vida, quanto mais de ser pastor. Então um pastor experiente, ele me chamou e ele disse assim, olha, eu queria te dar alguns conselhos. E ele foi muito claro e aquilo me ajudou. Ele disse assim, olha, você aprendeu muita coisa na faculdade, a faculdade de teologia lhe preparou em muitos aspectos, mas você não sabe ser pastor. Mas existem alguns pastores aqui que sabem ser pastor, então cola neles, se aproxima deles. E ele foi me dando o nome de alguns pastores e eu, que não era bobo, era novo, mas não era bobo, disse assim, é isso que eu vou fazer. E eu me aproximei desses homens e comecei a perguntar como eles cuidavam, como eles visitavam, como eles dirigiam as reuniões da igreja. E eu fui ricamente abençoado pela experiência de outros na minha vida. É exatamente assim que você tem que ler o livro de Timóteo. É uma carta que o pastor Paulo, experiente, ele dá para um pastor que está começando, o pastor Timóteo. E Timóteo tinha a humildade de ouvir Paulo como um servo de Deus. E você vai ver, se você ler com essa visão de um pastor aconselhando o outro, que em alguns momentos Paulo ele dá até o assunto que Timóteo deveria pregar. E nós vamos ler um desses assuntos que Paulo diz que Timóteo deveria pregar e ensinar à igreja. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Diz assim, Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Verso 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Verso 19, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando você lê esse texto, Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, você tem muita coisa a ensinar, mas eu quero que você ensine sobre recursos. E Paulo dá vários motivos ou vários temas que Timóteo deveria apresentar. Eu imagino que Timóteo preparou uma semana de oração inteira só com essas orientações de Paulo. Hoje eu quero me deter em um ponto das orientações de Paulo. Ele disse assim, olha, eu quero que você exorte aos ricos do presente século que eles sejam generosos. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem dizendo assim, olha pastor, que bom, mas se é para os ricos não é para mim. Deixa eu te dizer uma coisa que todos nós precisamos entender. Nós sempre somos mais ricos do que alguém. Entenda isso. Se você tem a oportunidade de ter acesso à internet, você é mais rico do que milhares de pessoas. Se você tem a oportunidade de ter água encanada na sua casa, você é mais rico do que milhares de pessoas desse planeta. Se você fez uma refeição hoje, você é mais rico do que milhares de pessoas desse planeta. Então, quando você pensa em riqueza, não pense só na riqueza do outro, que é mais rico do que você. Quando você pensa em riqueza na perspectiva bíblica, pense sempre na riqueza que você tem, que é maior do que alguém, e que você pode ajudar, e que você também precisa entender esse tema. Agora, quando Paulo diz assim, fala que eles sejam generosos, o que é generosidade? Às vezes nós pensamos em generosidade só na perspectiva de entregar muito, de doar muito, Mas pensa comigo. Se uma pessoa ela rouba 10 mil reais e ela pensa, olha, é muito, eu acho que eu não preciso de 10 mil reais, eu vou dar 5 mil desse dinheiro que eu roubei. Isso é generosidade? Dar 5 mil reais de um dinheiro que ela roubou, isso não é generosidade, isso é fraude. Não é verdade? Pensa, por exemplo, se uma pessoa ela tem lá 10 mil reais e ela diz assim, olha, eu quero ajudar uma igreja, por exemplo, mas eu quero ajudar e tem que ser desse jeito, do jeito que eu disser, tem que pintar da cor que eu mandar. Isso aí é generosidade ou é manipulação? Então veja, biblicamente, generosidade não tem a ver com quanto eu entrego. Generosidade tem a ver com princípios que eu preciso compreender para viver a generosidade. E biblicamente existem 3 princípios, que é o que eu quero compartilhar com você hoje, que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser generoso, mas no padrão bíblico. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina sobre generosidade no padrão bíblico é que generosidade não tem a ver somente com dinheiro. Generosidade tem a ver com a entrega generosa de muitas das coisas que Deus colocou em minhas mãos. Então, quando a Bíblia fala de generosidade, ela está falando de generosidade ao entregar os meus dons, a minha vida, o meu tempo, também os meus recursos. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para ser generoso no padrão bíblico? A primeira coisa para ser generoso no padrão bíblico é compreender que generosidade na Bíblia, ela precisa ser o resultado da confiança em Deus. Olha para qualquer pessoa na Bíblia que foi generosa, você deve lembrar de algumas histórias. Eu lembro de uma que me marca profundamente. Um dia, o profeta Elias estava vindo do deserto e Deus disse assim, olha, vai para uma cidade e lá tem uma viúva que vai alimentar e vai cuidar de você. E Elias foi. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que aquela viúva foi buscar água para Elias e quando ia buscar água ele falou assim, olha, quando você voltar, traz comida para mim. E ela disse assim, olha, eu não tenho nada, quer dizer, eu tenho ainda um pouco, mas é só para mim e para o meu filho, é a nossa última refeição e depois vamos morrer. Não tinha mais nada. E Elias disse assim, eu sei, você só tem isso, mas faz o seguinte, confia no Deus de Israel e em nome do Deus de Israel eu te digo, traga primeiro para mim. Gente, isso é de uma ousadia grandiosa. A questão é, depois que aquela mulher entregou o único que tinha para aquele homem que era o servo de Deus, a Bíblia diz que o Deus de Israel fez com que a farinha dela não acabasse e o azeite dela não acabasse. Mas antes dela entregar com generosidade a última porção que ela tinha, ela confiou no Deus de Israel. Então, Elias não foi na casa da viúva para que ela o alimentasse. Não. Deus não precisava da viúva para alimentar o servo dele. Elias acabava de vir do deserto. Ele havia sido alimentado por corvos.
Elias foi na casa da viúva para que a viúva conhecesse o Deus de Israel e que o Deus de Israel a alimentasse. Essa história, ela está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Leia com atenção esse capítulo belíssimo. Uma mulher que confiou em Deus, entregou de maneira generosa, mas antes de entregar, acreditou na palavra de Deus. Quando eu penso em generosidade, por exemplo, eu penso em Abraão. Sabem, Abraão não entregou somente o sábado ou o dízimo. Abraão foi chamado para entregar o próprio filho. Como é que Abraão teve coragem de entregar o próprio filho? Antes de fazer uma entrega tão generosa, sabe o que aconteceu no coração de Abraão? Ele confiou no Deus que pediu. Há uma história interessante no livro de Gênesis, capítulo 17, que diz que Abraão antes se chamava Abrão. E Abrão significa pai formidável. Veja, hoje eu preciso explicar para você que Abrão significa pai formidável. Mas quando Abrão falava o seu nome, as pessoas que entendiam a língua dele sabiam o significado do nome dele. Agora imagina comigo, um dia uma caravana passando ali por frente da casa da tenda de Abraão, que naquele momento se chamava Abrão, e ele era sempre muito generoso, ele era sempre muito hospitaleiro. Aquela caravana parou e ele deu comida, ele deu água, ele deu atenção, as pessoas, imagino, ficavam impressionadas com a generosidade dele. E aí alguém pergunta da caravana, como é teu nome? E ele diz assim, o meu nome é Pai Formidável. Ah, que bom, que nome bonito. Onde estão os teus filhos? Nesse momento, Abrão dizia, eu não tenho filhos. E eu imagino as pessoas sorrindo e dizendo assim, mas como é que alguém pode se chamar Pai Formidável se não tem filhos? E saíam rindo para o Egito lá, em direção ao lugar que eles iam. Imagina um dia essa caravana voltando. E aí, Pai Formidável, como é que estão as coisas? E Gênesis 17 diz que ele dizia, não, meu nome não é mais Pai Formidável, meu nome não é mais Abrão. Eu penso que as pessoas diziam, que bom que você mudou essa loucura de Pai Formidável, como é teu nome agora? Aí a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele para Abraão, que quer dizer Pai de multidões. Aí eu imagino as pessoas caindo na risada. E dizendo assim, olha, era melhor o outro nome. Como é que alguém pode se chamar pai de multidões sem ter filho? Como é que você acredita nisso? Por que você acredita nisso? Sabe o que Abraão dizia? Eu acredito porque o meu Deus acredita. E se o meu Deus acredita, eu acredito junto. Sabe, Abraão confiava tanto em Deus, acreditava tanto em Deus, que o que Deus pedia, ele fazia. O que Deus solicitava, ele entregava. Porque ele confiava no Deus que havia pedido. Você nunca vai ser generoso no padrão bíblico se primeiro você não confiar no Deus que pede. Então, quando Deus diz assim, olha, meu filho, eu quero que você guarde o sábado. Isso está na Bíblia. Está claro na Bíblia. Pastor, mas eu acho. Você pode passar a tua vida inteira no eu acho, ou você vai dizer assim, eu confio no Deus que pede. E como eu confio no Deus que pede, eu entrego. Então, generosidade ou entrega é o resultado de confiar no Deus que pediu. Hoje, eu quero convidá-lo a confiar no Deus que pediu. E você vai ser generoso a partir dessa confiança. Um dia um jovem estava na igreja, ele havia sido batizado há poucas semanas e ele estava ali no momento do ofertório, que é o momento em que as pessoas entregam seus dízimos e ofertas. E ele tinha na carteira R$20. E ele disse que aqueles R$20 era para pagar um pedágio para voltar para casa. Da casa dele para a igreja, ele passava em uma rodovia que tinha que pagar um pedágio. O pedágio custava R$5 e aqueles R$20, aquela nota de R$20 era para pagar o pedágio. Mas ele sentiu como que Deus dizendo a ele, meu filho, entrega, você está começando a tua vida cristã, você precisa ser fiel. E ele pensou, olha, mas é tão pouco, eu não vou entregar, e pediu troco para o diácono. Então eu não tenho, mas ele sentiu Deus dizendo assim, meu filho, chegou o momento de você confiar. E ele tirou o dinheiro, entregou, era a primeira vez que ele entregava uma oferta. Mas quando ele entregou, ele tremeu, porque ele pensou, como é que eu volto para casa? Eu preciso pagar, lá não recebe em cartão. E ele disse que quando voltou, parou no pedágio, a moça do pedágio abriu ali a janelinha e disse, olha, é hora de pagar. E ele falou, moça, eu não sei nem te explicar, mas eu não tenho dinheiro. Ela olhou para ele sem acreditar e disse assim, eu que não sei explicar. Eu já trabalho aqui há um bom tempo, isso nunca me aconteceu. O carro que passou antes de você pagou o dobro.
E a pessoa diz assim, olha moça, não cobre da próxima pessoa que vai passar porque eu estou dando uma gentileza, então que o próximo carro não pague, o próximo carro é você e você está dizendo que não tem dinheiro, eu que não estou entendendo nada. Ele disse, eu senti um arrepio da ponta do cabelo ao dedão do pé. Ele saiu do pedágio, encostou o carro e chorando, ele disse, Santo Deus, muito obrigado. E ele sentiu Deus dizendo claramente, meu filho, ou você confia ou você não confia. Então entenda bem uma coisa. Não é simplesmente uma questão de guardar ou não guardar o sábado, não é uma questão simplesmente de devolver ou não devolver o dízimo, cuidar ou não cuidar do meu corpo, é uma questão de confiar no que Deus disse ou não confiar. Eu sempre falo para as pessoas de fidelidade, esse é o meu trabalho. Na Igreja Adventista eu trabalho num ministério chamado Mordomia Cristã, que leva as pessoas a confiarem, ter um relacionamento com Deus, e eu sempre estabeleço as minhas mensagens nessa base. Ou você confia ou você não confia, simples assim, porque generosidade é o resultado de confiar em Deus. A segunda coisa que você precisa entender biblicamente sobre generosidade é que generosidade é entregar algo que envolva um sacrifício, é entregar algo que mexa com você. Há muitas histórias na Bíblia sobre isso, mas eu gosto muito de uma que está num livro da Bíblia de um personagem também muito especial para mim. Eu estou falando do rei Davi. Há uma história que está em 2 Samuel, capítulo 24. Leia esse capítulo com atenção, mas eu vou resumir aqui para você. E essa história ela fala de um dia em que o rei pensou, olha, eu sou poderoso, mas eu quero ver quão poderoso eu sou. E ele pediu para o capitão dele fazer um censo para descobrir quantos soldados, ele queria saber o poder militar que ele tinha. O capitão dele se chamava Joabe, que não era muito gente boa, se envolveu em muitas confusões, a Bíblia apresenta isso, e ele foi capaz ainda de dizer, Davi, não faça isso, é loucura. Para que você quer saber? A força do povo de Deus não vem do tamanho do exército, vem de Deus. E Davi disse, não, eu quero saber qual é o tamanho do exército. E o capitão foi, descobriu que havia 1.300.000 soldados. Mas rapidamente, o povo de Israel, que também estava vivendo aquele orgulho do poderio militar, foi atingido por uma praga. E diz que a praga se espalhou e muitas pessoas morreram. E essa praga parou em cima de um monte. Era uma praga que estava matando pessoas, destruindo pessoas. E quando Davi viu aquilo, ele correu para aquele monte para fazer um sacrifício a Deus. E quando ele chegou lá, o dono do monte o encontrou e disse, rei, o que você está fazendo aqui? E o rei falou assim, olha, eu vou fazer um sacrifício aqui para que essa praga cesse. E o dono do monte disse assim, Araúna, o nome dele, disse assim, rei, tudo bem. Então é o seguinte, você é rei, eu vou te dar o monte, eu vou te dar as pedras para fazer o altar, eu vou te dar os bois para o sacrifício, eu vou te dar madeira, não se preocupe, eu vou te dar tudo. Aí Davi fala uma coisa grandiosa, ele disse assim, não, eu vou pagar porque eu não quero oferecer a Deus algo que não tenha me custado nada. Eu quero oferecer a Deus algo que envolva um sacrifício, algo que envolva a minha expressão ao amor de Deus. Sabe, às vezes, nós estamos oferecendo a Deus a sobra. Às vezes nós estamos oferecendo a Deus algo que não nos custa nada, algo que não fazemos nenhum esforço. Somos o melhor trabalhador na empresa, mas não temos tempo de nos envolver em nada na igreja. Gastamos com tudo, mas não temos recursos para sermos fiéis a Deus. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o culto familiar, para buscar a Deus todos os dias em oração. Entregamos a Deus a sobra. Davi disse, não, eu não quero entregar a sobra, eu quero entregar o melhor. Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe sacrifício. E por que eu vou entregar algo como sacrifício? Vou te explicar. Porque na cruz do Calvário, Deus entregou o melhor por mim e por você. Me deixa ilustrar isso com uma história particular. A minha esposa, ela gosta de receber flores. E eu costumo, quando estou em casa ali na sexta-feira para receber o sábado, eu compro flores para colocar em casa, para no sábado termos flores ali. Mas você concorda comigo que flores naturais são caras. Então pensa comigo, imagina se eu pensasse assim, olha, minha esposa gosta de flores, mas eu não quero gastar. Então, na sexta-feira ali, no final da tarde, eu vou no cemitério, porque todo dia no cemitério tem flores. Eu vou buscar as flores ali, melhorzinhas no cemitério, vou fazer um ramalhete ali e vou levar para minha esposa. O que você acha que minha esposa ia pensar? Imagino que alguém ia ter que levar flor para mim no cemitério, não é verdade? Porque não tem lógica. Imagina um dia que minha esposa descobrisse que eu estou dando para ela flor de cemitério, flor que não me custou nada. E às vezes nós estamos oferecendo para Deus, sabe o quê? Flor de cemitério.
Estamos oferecendo alguma coisa que nós dizemos assim, olha, é bonito, mas não me custou nada, não envolveu sacrifício. Sabe, quando eu penso no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu sinto o desejo de entregar o melhor da minha vida pela causa dele. Não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor, porque eu sou capaz, mas é porque alguém entregou o melhor por mim. Eu estou entregando o melhor da minha força, da minha juventude, da minha capacidade, do meu tempo, dos meus recursos, por uma causa que um dia alguém entregou o filho por mim. Então, alguns às vezes dizem assim, olha o quanto o pastor Josanã está fazendo. Eu digo, eu não estou fazendo nada. Eu estou apenas respondendo ao que já foi feito por mim. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é o que eu recebi de Deus. E tudo que eu entrego, e se eu tivesse 10 vidas, eu te digo, eu entregaria as 10 pela causa da cruz do Calvário, mas eu só tenho uma. Por isso eu estou pregando hoje para te dizer, entregue sua vida, entregue o seu melhor por essa causa, mesmo que isso envolva um sacrifício. Mas entregue o seu melhor. Você quer entender o que é generosidade na Bíblia? Primeiro, você deve confiar. Segundo, você deve entregar algo que envolva sacrifício. E por fim, você deve entregar o melhor que você tiver, o melhor que você puder. Esse texto eu quero convidá-lo a abrir. É uma história muito conhecida. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia está no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. É uma pequena história, mas que tem muita coisa a nos ensinar. E eu quero que você leia comigo, Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Diz assim, assentado diante do gasofilácio, que era o lugar onde as pessoas entregavam as suas ofertas no tempo de Jesus, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, era a menor moeda da economia judaica da época, e chamando os seus discípulos, Jesus disse assim, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros. Aí Jesus vai explicar por quê. Por que aquelas 2 moedinhas eram mais do que todas as outras ofertas? Aí diz assim, verso 44, porque todos os outros ofertavam o que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus vai explicar por que aquela mulher ela foi tão generosa, ao ponto de Jesus parar, chamar os discípulos para ensinar através da vida dela. Jesus diz assim, eu vou te explicar por que ela é um exemplo para mim de generosidade. Ela entregou o melhor que ela tinha. Ela entregou tudo que ela tinha. Essa história aconteceu na semana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi profundamente tocado por essa história porque aquela mulher entregou naquela semana o melhor dela e Jesus iria entregar na sexta-feira o melhor do céu, a sua própria vida. Você entende? O seu melhor não precisa ser muito. Porque generosidade na Bíblia não é quanto eu entrego, é entregar o meu melhor. O melhor do meu tempo, o melhor dos meus bens, o melhor da minha força, da minha capacidade, dos meus dons. E quando eu olho para a cruz do Calvário, eu nunca vou achar que estou entregando muito, nunca. Você pode até entregar mais do que a pessoa do teu lado, você pode até entregar mais do que aquele irmão da igreja, mas quando você olha para a cruz do Calvário, você nunca vai achar que entregou muito. Você vai entender que muito de verdade foi Deus que entregou por você. Quando você entrega o seu melhor ele é potencializado por Deus. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que entregaram coisas simples, mas a Deus. E Deus fez com que aquela coisa simples tivesse um potencial grandioso. Há alguns anos eu tive a oportunidade de visitar um país da África e uma das minhas intenções era levar a Bíblia. A Bíblia, nesse país, é muito escassa, é muito difícil, é muito cara para as pessoas da população local. E algumas pessoas deram uma oferta de sacrifício para levar Bíblias e eu tenho um amigo que deu 19 mil reais para que eu comprasse Bíblias, era um bom dinheiro. E um dia eu estava pregando antes da viagem e falando em uma igreja que eu havia sido pastor lá, conhecia as pessoas e pedindo que eles orassem pela viagem. E no sermão eu mencionei que um amigo havia doado uma grande quantidade de dinheiro para comprar Bíblias. E na saída, uma pessoa que eu conhecia, um irmão muito simples, trabalhador, ele me disse, pastor,
eu não tenho 19 mil reais para te dar, mas ele abriu a carteira e eu havia dito no sermão que uma Bíblia custava 15 reais naquele país. E o correspondente a 15 reais. E ele disse, pastor, eu não tenho 19 mil reais, mas por favor, leve esses 15 reais e compre mais uma Bíblia. E eu me emocionei profundamente, porque eu sabia que 15 reais para aquele irmão faria a diferença. E eu disse para ele naquele dia, meu irmão, olha, eu agradeci muito a esse amigo que deu 19 mil reais, mas eu sei que 19 mil reais não vai fazer muita diferença, ele tem muito. Mas eu sei que 15 reais significa muito para você, então eu te garanto que esses 15 reais vai virar uma Bíblia. E eu vou pedir a Deus que você conheça a família ou as famílias que chegaram no céu por essa Bíblia que receberam. Porque muito ou pouco não importa. O que importa é entregar, porque eu confio em Deus. Entregar algo que mesmo que envolva um sacrifício, entregar o meu melhor. E sabe por que Deus está pedindo isso? O último texto eu quero ler com você. Abra novamente a Bíblia. E a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6. E nós vamos concluir com esse texto, 1 Timóteo capítulo 6. Se você compreender generosidade na visão bíblica, capítulo 6, verso 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e foram atormentados com muitas dores. Eu desafio você a encontrar na Bíblia outro texto que fale de tanta coisa ruim em 2 versículos. Esse texto está dizendo, se você não aprender generosidade, você vai correr perigo na tua vida espiritual. A tua vida espiritual vai chegar à ruína, à perdição. Você vai perder a fé. Então, em nome da autoridade bíblica, diga, Santo Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero entregar o meu melhor, mesmo que envolva sacrifício. Eu quero convidá-lo a orar e pedir a Deus que a palavra de hoje chegue ao seu coração como uma decisão. Não simplesmente ouvindo um sermão, não simplesmente dizendo assim, olha, eu entendi, eu quero convidá-lo a orar nesse momento comigo e dizer, Santo Deus, por favor, me ajuda a confiar mais em Ti. Eu não tenho confiado em Ti em relação ao meu tempo, em relação à guarda do sábado, em relação à devolução dos dízimos e ofertas, em relação ao cuidado do meu corpo. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti, eu quero entregar mesmo que envolva sacrifício. Mesmo que eu tenha que abrir mão de alguma coisa no trabalho, na universidade, não importa, Santo Deus, eu quero entregar o meu melhor e eu quero, Santo Deus, por favor, ter a Tua paz. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a orar nesse momento e pedir a Deus que de maneira clara e poderosa lhe leve a tomar essa decisão. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Santo Deus, por Tua palavra, muito obrigado, Santo Deus, pela oportunidade que temos de ter a orientação bíblica sobre generosidade. Ajuda cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje a tomar a firme decisão de entregar o seu melhor, mesmo que envolva sacrifício como resposta de confiança a um Deus que nos ama e que entregou o melhor na cruz do Calvário através do seu Filho. Santo Deus, que a Tua paz preencha o coração de cada pessoa que está ouvindo e que ela tenha a certeza e a decisão que foi e é a melhor decisão da sua vida. Confiar no Senhor, entregar o seu melhor, olhando para a cruz do Calvário, que foi o melhor de Deus por mim. Recebe a nossa decisão, Santo Deus, mas por favor, nos capacita a vivê-la cada dia. E que essa vida que vamos ter no Senhor, que essa generosidade que vamos ter no Senhor, impacte outras vidas e tenhamos a alegria de encontrar vidas salvas no céu, porque entregamos o melhor a Ti. É o que te peço, Santo Deus, e eu faço em nome de Jesus. Amém.